passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Nessa história, um padre chega a uma comunidade para celebrar a missa. Quando ele chega na igreja, a igreja estava vazia, não tinha ninguém. Não tinha quem lesse, quem cantasse, quem ajudasse na eucaristia, não tinha ninguém. Nem seminaristas tinha. E aí então, o padre fica, obviamente, muito desanimado. Eu talvez ficaria bravo, mas ele ficou desanimado, né? E viu que o horário se aproximava e ninguém chegava, o padre começou a celebrar sozinho. E aí então ele viu, já no meio da missa, quando ele estava fazendo a homilia, que a gente chama de sermão, chegou ali um casal, meio estranho, sentou no último banco da igreja e ficou ali até o final da missa. Pouco tempo depois chegou também um homem sujo, abatido, e por ali ficou até o final da missa também. O padre saiu daquela missa desanimado, porque a igreja estava quase vazia, só 3 tinham chegado ali ainda no meio da celebração. Foi embora, pegou seus paramentos, pegou a sua bolsa, e antes de chegar na casa paroquial, foi assaltado. Um homem o assaltou e levou então a bolsa embora. E o padre então entendeu que aquele dia não era um bom dia, né? Que aquele dia tinha sido um dia terrível. E passado muito tempo, o padre já tinha se recuperado deste dia ruim. Numa ocasião ele falou disso para a comunidade, já num dia mais participado do que tinha passado. E no final da missa, foi até ele um casal, dizendo: padre, aquele casal daquele dia, éramos nós. Éramos nós que estávamos muito desanimados, porque a gente tinha visto que naquele dia o nosso casamento ia ter um fim. A gente já não sabia mais o que fazer em relação a nós. E no último, como uma última esperança, nós entramos na igreja e quando ouvimos a sua reflexão, a sua homilia, a gente resolveu continuar. E nós estamos até hoje e somos felizes e gratos por aquela missa que o senhor celebrou. Bom, o casal saiu, chegou então um senhor muito bem vestido, muito bem aparentado, dizendo: padre, aquele rapaz sujo, todo despenteado que chegou na igreja, aquele dia era eu. Eu estava com muitas dificuldades na minha vida, tinha uma boa profissão, mas estava me perdendo com os vícios, e aquele dia eu tinha decidido pôr fim na minha vida. Mas ouvindo a sua reflexão, ouvindo a sua missa, eu entendi que isso não era o melhor para mim. Me agarrei em Deus, hoje retomei o trabalho, reconquistei a família e a minha profissão. E tudo isso por conta daquela missa. Depois chega um que também era, diz a história, que era um ministro da Eucaristia. Ele falou: olha, padre, aquele que te assaltou era eu. Mas quando eu abri a sua bolsa, eu encontrei uma Bíblia e comecei a ler, e foi ali que eu conheci Jesus, e por isso hoje eu estou aqui. E o padre então entendeu que ele não sabia nada sobre nada, né? Que quem realmente guiava a igreja era e continua sendo o Espírito Santo, né? Que ele imaginava que aquela missa tinha sido uma missa perdida, que aquele dia tinha sido um dia ruim, mas foi justamente naquela ocasião que o Espírito Santo soprou e soprou de acordo, transformou a vida das pessoas. O padre estava ali apenas como instrumento, mas ele foi um canal da graça para a vida de outros. E quantas vezes Deus nos permite ser canal da graça do outro? Quantas vezes Deus nos ajuda a ser esta luz na vida do outro? Quantas vezes nós, com os nossos gestos tão pequenos e humildes, levamos ao outro a luz do Cristo, levamos para o outro a força que vem de Deus? Enfim, quantas vezes o Espírito Santo de Deus age em nós e a gente nem percebe. O que nós podemos fazer então? É só dizer um sim a Deus, é só lutar para estar sempre junto dEle, ter intimidade com Ele, e tudo mais o Espírito Santo fará. Não do nosso jeito, do jeito de Deus, né? Porque se tem um ditado que é legítimo, é aquele que Deus escreve certo por linhas tortas. Deus que escreve certo, isso é fato.
Ele só não escreve de repente do jeito que a gente entende, do jeito que a gente prefere. Mas quando nós nos damos o nosso sim a Deus, Ele age e faz história na nossa vida e na vida de outras pessoas. Eu até contei, para terminar, uma história, uma experiência aqui para os meninos no seminário, que quando no Dia das Mães eu estive com a minha mãe em Santo Antônio do Jardim, que é a minha terra natal, eu fui visitar o cemitério. Não faço sempre isso, mas foi uma ocasião importante, porque andando ali rapidamente pelos corredores, eu fui lembrando daquelas pessoas que ali estavam, né, e já estavam junto de Deus, mas que tinham marcado a minha história. Eu fui percebendo como que aquelas pessoas que passaram pela minha vida, com gestos muito simples, tinham marcado a minha história. E aí eu entendi que a minha vocação, o meu ministério de padre, era graças ao sim de tantos que ali estavam, e tantos que hoje, graças a Deus, eu ainda convivo. Por isso é tão importante a gente perceber que o Espírito Santo age na igreja, mas pelos seus mistérios, Deus quis agir com a nossa ajuda. Então nós somos canal da graça do Espírito Santo na vida dos outros. Então, vocês viram esta novena do Espírito Santo, vão amanhã viver a grande solenidade de Pentecostes, e eu desejo que vocês saiam daqui renovados por esse Espírito Santo, para fazerem a experiência pessoal dele, para serem movidos por ele, mas também, por essa experiência, ajudar os outros. Espero que esta paróquia cresça sempre mais, movido pelo Espírito Santo, um sendo o canal da graça para o outro, um ajudando o outro a ser esta igreja de amor e serviço. Diocese em Evangelização.